E aí, pessoal, tudo tranquilo? Nós da equipe de Geografia, nós resolvemos nessa aula, de sexta-feira, como na quinta nós tivemos a nossa P2, resolvemos não entrar com matéria, com assunto novo, com novas aulas, né? Então a gente preferiu aproveitar essas aulas de sexta-feira para poder passar uma correção comentada da P2 para dirimir, acabar, tirar qualquer dúvida que venha a ter na correção, no gabarito, né? Ah, mas eu marquei tal letra, será que essa não é certa? Por que eu não acertei? Então a gente resolveu fazer essa videoaula que vai ser o mesmo assunto que a gente vai falar nas aulas presenciais, tá? Então, na sexta-feira, tanto você do remoto como o pessoal do presencial vão ter a correção da P2 comentada, beleza? Vamos lá então. Olha só, quase toda a água disponível do planeta é salgada e está nos oceanos e mares. Ela é salgada porque há muito sais dissolvido nela. Essa questão a gente colocou aqui as características e você tinha que dizer qual era o oceano que estava sendo ali estava sendo dado ali o seu conceito. A primeira, por exemplo, ali já coloquei a resposta que é o Atlântico, porque ele é o responsável por separar as Américas, a África e a Europa, e é o segundo maior oceano do planeta. Tá? A letra B fala assim, qual é o oceano, né? Qual é o oceano que é o maior dos oceanos e recobre quase 1/3 da superfície do planeta? Bom, a gente viu que o maior dos oceanos, ele é o Oceano Pacífico. A letra C diz assim, esse oceano é o menor que os demais, mas apresenta grandes profundidades. Ficou na dúvida? Então, se você lembrar que qual é o oceano que banha a costa leste, e sudeste da África, ali, da Ásia, ali na parte oeste da Oceania, é o Oceano Índico, que fica ali banhando ali o país da Índia. Letra D. É considerado o menor e mais raso dos oceanos. Qual é o oceano que tem a menor profundidade? Parte das suas águas permanece congelada, E essas águas banham porções do continente europeu, ou seja, lá na região norte do nosso planeta, do continente asiático e parte do continente americano. A gente está falando do Oceano Glacial Ártico. E aí só sobrou somente o Oceano Glacial Antártico, onde que alguns pontos apresentam temperaturas que ultrapassam 60 graus negativos e é alimentado pelo sul do Oceano Pacífico, Índico e Atlântico. Então, para essa questão, o gabarito é 15432, beleza? O próximo. Os mares são bem menores que os oceanos e costumam ser delimitados pelos continentes em boa parte das suas entradas. Possuem uma profundidade que costuma ficar em algumas centenas de metros. Eles são justamente aqueles trechos mais próximos dos acidentes geográficos terrestres, possuindo uma grande importância para inúmeros povos. Um exemplo é o Mar Mediterrâneo, que é uma extensão do Oceano Atlântico. Sobre os diferentes tipos de mares que existem, escreva a seguir um nome de um mar, a sua localização e a característica para cada tipo de mar. Então, o que a gente esperava de vocês? Primeiro, o mar aberto, a gente podia dar o exemplo do Mar do Norte, que inclusive está na nossa prova, aí numa imagem que a gente vai ver mais para frente. Qual o oceano, a sua localização, a gente queria saber qual o continente que ele ficava. Na Europa, e esse tipo de mar tem ligação direta com o oceano, por isso que é chamado de mar aberto. Então, nessa questão, nós vamos analisar o nome do mar que você colocou, vamos observar se esse mar realmente ele é um mar aberto e se você colocou qual é o continente exato que ele está. Aqui no caso, Mar do Norte e da Europa, foi um exemplo. Você pode ter colocado o outro aí. A gente vai analisar e se você acertar, vai ganhar o teu score. E o terceiro score era para dizer a característica do mar aberto. Aí você não podia fugir dessa definição, que o mar aberto é aquele mar que tem ligação direta com o oceano. Mar fechado, nós demos aqui o exemplo do Mar Morto, que fica na Ásia, e a característica do mar fechado. Esse mar não tem ligação nenhuma com nenhum oceano. É um mar isolado. E o mar interior? Demos exemplo do Mar Vermelho.
né, que fica ali entre a África e a Ásia. E a característica dele, esse tipo de mar não tem, ele tem uma ligação com o oceano, mas por canais, por estreitos, mas ele tem uma ligação com o oceano aí. Colocamos aí uma charge e aí a questão pediu o seguinte: com as suas próprias palavras, né? Então, a gente quer saber se você entendeu. Escreva duas atividades antrópicas, ou seja, feitas pelo ser humano, que colocam em risco a biodiversidade dos mares e oceanos, e também para você escrever três iniciativas que podem ser adotadas para diminuir, né, os riscos, os impactos dessas atividades. Então, vamos analisar a sua resposta, mas a gente esperava que você falasse algo, né, em torno da poluição, da extração de petróleo, né, e outros que virão aí que a gente vai analisar caso a caso e a gente vai ver com relação aos scores. E uma das iniciativas que vocês poderiam ter colocado aí é diminuir o consumo de energia, evitar o desperdício de água, não jogar lixo, né, nos locais inadequados. Mas isso aí também, como é uma resposta muito individual, nós vamos analisar se você chegou próximo aí, você não pode ter fugido, né, dessa linha de raciocínio. 4. A água, apesar de abundante, ela está mal distribuída, tanto no território brasileiro quanto entre os seus usuários e consumidores. Sobre o ciclo da água, coloque em ordem os números de 1 a 5, organizando cada fase na ordem correta em que os processos acontecem. Então, a gente queria que vocês colocassem qual é a sequência lógica, cronológica de um ciclo da água. Então, para começar, a primeira fase é quando a energia solar aciona o ciclo da água, promovendo o quê? O aquecimento da água da superfície e promove a evaporação da água. Depois, o vapor da água atinge as camadas mais altas da nossa atmosfera, se condensa e formam as nuvens. Depois, essa água, né, as nuvens elas ficam carregadas, né, de umidade e elas se precipitam. Então, a água retorna à superfície terrestre caindo em forma de chuva, neve ou granizo. E ao retornar para a superfície, a água pode seguir diferentes caminhos, como acumular em rios, lagos, oceanos, até mesmo se infiltrando nos solos, né, que dá origem aos aquíferos. E depois, né, a água pode evaporar, pode escoar pelo solo, abastecer os rios, né, reiniciando o ciclo. Então, esse último trecho do número 5 ali, ó, reiniciando o ciclo, já deu a dica que era a última fase. Tá bom? Então, essa era a sequência que a gente esperava que vocês lembrassem, né, do ciclo da água. Os rios são cursos naturais de água, que se deslocam de acordo com a configuração do relevo. As suas águas sempre irão percorrer do ponto mais alto em direção ao ponto mais baixo do relevo. Possibilitam a geração de energia elétrica, a navegação, a irrigação de áreas agrícolas, além de ser utilizado para o lazer. Observando a imagem, né, a ilustração, indique corretamente os elementos que compõem uma bacia hidrográfica. Número 1 é a nascente do rio principal. Número 2 é um dos seus afluentes, né, o rio que alimenta o rio principal. Número 3, esse é o nosso rio principal. Número 4 é a parte mais alta ali do relevo, então é onde que a chuva cai e a água ela escorre para dentro dos afluentes e para o rio principal. Aí é chamado de divisor de águas, que a gente viu nas nossas aulas. E o último, onde que o rio desemboca, né, é chamado de foz. 6. Observação de mapa. Ó. Observando o mapa sobre a distribuição irregular de água doce no mundo, sabemos que apenas 9 países concentram 60% desse recurso tão importante à sobrevivência humana. Com base nessas informações, nas regiões que enfrentam escassez, respondo o que se pede. Primeiro, escreva o nome do continente onde apresenta as regiões com maior penúria de água no mundo.
Professor, o que é penúria? Penúria, a gente comentou em sala de aula, né? Mas penúria é a escassez, é a falta de água. Mas se você olhar, observar ali na nossa legenda, ali fala ali, né? Países menores de 1.000, que é a penúria de água, estamos falando ali de metros cúbicos, né? Recursos de água por ano por habitante. Aí tem o vermelho, onde que tem as penúrias de água, onde que faltam mais águas, até o verde lá mais escuro, que é onde tem água em abundância. Aqui a gente queria que você escrevesse o nome do continente, onde apresenta as regiões com maior penúria de água no mundo. E aí você, como está na aula de geografia e é um bom aluno de geografia, você vai saber que aquele país ali do meio, mais vermelho, é a África. Na letra B, escreva 3 atividades antrópicas, ou seja, causadas pelo ser humano, em alguns países que possuem abundância, que pode causar escassez de água. Poluição, desperdício de água, falta de investimento por parte do governo, né? E as outras alternativas que vocês colocaram, que a gente vai analisar se realmente isso causa escassez de água. Escreva 3 continentes que apresentam abundância de água no mundo segundo o mapa. Lembrando que olhando para a legenda ali, é o verde mais escuro. Nós temos ali então, ó, abundância nas Américas, né, tanto na América do Sul como lá no Canadá, na América do Norte. Nós temos ali na Ásia, né, na parte da Rússia lá, e na Oceania. São esses 3 continentes aí, né, que têm mais abundância de água no mundo, de acordo com a nossa legenda do nosso mapa. 7. Podemos entender como bacia de drenagem, lembrando que nós falamos que bacia de drenagem e bacia hidrográfica são a mesma coisa. Letra A. Bacia de drenagem ou bacia hidrográfica é a área onde a água da chuva escorre. Olha o desenho ali, ó, a água escorrendo de cima até a parte mais embaixo, né, para um rio principal e seus afluentes, né? A letra B, a área ocupada pela água de um rio principal e seu afluente. A área ocupada quer dizer o seguinte, que a área está ali parada, estagnada, né? E a bacia de drenagem não, ela drena, né? Ela escorre. Então essa aí realmente é a letra A. Olha aí, ó. Dica para questões anteriores. Lembra que eu falei que você tem que ficar ligado em toda a prova, que você pode usar uma questão para poder responder outra? A partir da análise da imagem satélite, marque verdadeiro ou falso. O Mar do Norte, olha ali o Mar do Norte ali em cima ali, é considerado um mar aberto, pois se encontra em contato direto com o oceano. Verdadeiríssimo. O Mar Mediterrâneo, está abaixo do Mar do Norte ali, ó, é um exemplo de mar do interior, pois se conecta com o oceano através de um canal. Ali, um canalzinho do lado esquerdo, ali, ó, saindo para o Oceano Atlântico. Verdadeiro também. O Mar Cáspio. O Mar Cáspio não tem contato com o oceano. Por isso ele é chamado de mar fechado. Olha como ele estava lá no meio do oceano, lá no meio do continente lá. Então também é verdadeiro. E o Mar Mediterrâneo, ele pode ser considerado um mar fechado e ao mesmo tempo um mar do interior? Não, falso. Por quê? Porque mar fechado é aquele que não tem contato nenhum, é um mar isolado. E o Mar Mediterrâneo ele tem contato ali com o oceano através do canal. Tá? Questão 9. Aquíferos. Os aquíferos são caracterizados como água subterrânea que são encontradas em estruturas rochas permeáveis, ou seja, que ela pode entrar rochas que permitem, né, que a água elas se infiltrem. Perfeito, é letra A, né? Aquíferos não são lagos originados de grande concentração de chuva, não são lagos formados com crateras vulcânicas e não são lençóis freáticos que existem em rochas de baixa porosidade, porque se são rochas de baixa porosidade, quer dizer que a água não vai entrar. São rochas de alta porosidade. 10. Leia o trecho da música do cantor Guilherme Arantes dos anos 80. Planeta Água. Né? Aí vem um trechozinho ali da música, né? E aí vem a questão em si. A música descreve a Terra como planeta água, já que 73% da sua superfície, aproximadamente, são cobertos por água.
no estado sólido, líquido e gasoso, né? Ele esqueceu aqui de botar aqui no estado sólido, líquido, mas também gasoso também por conta da nossa atmosfera. Lê as opções abaixo e marque a opção correta, né? Das águas existentes do planeta, a sua grande maioria estão disponíveis para abastecimento humano de imediato, água potável. Dos mares e oceanos não tem água potável, tem água salgada. Então essa aí é absurda, eu vou nem olhar para ela. O trecho da canção mostra uma etapa do ciclo da água, cujo processo corresponde ao da infiltração que vai formar os lençóis de água. Essa aí está certa. O abastecimento humano é o maior usuário de água doce do planeta, sendo seguido pela indústria? Não. Nós vimos, inclusive, na aula de ciência que a professora Repton, que o maior usuário de água doce do planeta é a agricultura, não é o ser humano, não, o abastecimento humano, não. O Brasil é um país com uma pequena reserva de água? Não. Né? Aqui estão os 2 maiores aquíferos do planeta. 11. A grande rede hidrográfica é muito marcante no Brasil. Escreva o nome das bacias de drenagem representadas no mapa através dos números 1, 2 e 3, respectivamente. Mas, professor, o senhor falou que geografia a gente não decora. Não decora mesmo, não. A gente observa. Né? E aí eu falei que as bacias hidrográficas elas recebem o nome do seu rio principal. Então, o número 1 ali, o rio principal é o rio Amazonas. Então, essa é a bacia do Amazonas. A bacia hidrográfica número 2, ali está o rio São Francisco, que é o rio principal. Então, é a bacia do São Francisco. E a 3 ali tem a bacia tem o rio Paraná. Né? Então, essa daqui é a bacia do Paraná. Era só você observar o nome do rio principal dessas bacias aqui. Olha que coisa molinha. Não precisa nem decorar, é só observar. E para fechar a nossa prova, a gente precisava ver o conceito, né, de cada tipo de bacia hidrográfica. E isso aí eu sei que vocês estão craque, eu tenho certeza que ninguém errou essa questão. Por conta do quê? Da língua portuguesa, dali dos prefixos, né, dos tipos de bacia hidrográfica e a definição dela. Por exemplo, uma bacia que deságua de um lago para um mar fechado, ou seja, não chega em nenhuma mar aberta, ela está indo para dentro do continente. Se ela está indo para dentro do continente, só pode ser uma bacia o quê? Endorreica, porque endo quer dizer para dentro. Bacia que as águas escoam diretamente para o mar, ou seja, está indo para fora do continente. Se está indo para fora, ela só pode ser o quê? Exorreica. Exo, lembra do prefixo? Bacia que o curso da água seca, né? Ou seja, o rio deixa de existir. Olha o prefixo de negação, ele não existe mais. Então só pode ser arreica. E só sobrou a bacia do Batman, que é a bacia de água que alimenta as áreas de cavernas, de grutas, de criptas. Então só pode ser a criptorreica. Olha aí que molezinha. Galera, era isso aí que eu queria passar para vocês. Tá? Para poder vocês conferirem e lembrar, né, a prova de vocês como é que foi. Né? Nós vamos corrigir o mais rápido possível para liberar lá no AVA a nota de todo mundo, com a certeza, né, que essa prova, como foi muito bem passado a matéria, nós exercitamos bastante em sala de aula, né? E eu tenho certeza que todo mundo se saiu muito bem. Tá? Então, logo de antemão, eu quero dar os parabéns pelo sucesso, né? Pelas notas, que eu sei que nós vamos colher notas altas nessa prova aí, e é uma preparação para a nossa que vai vir, né, a sequência didática 10, que é os biomas, unidade de conservação, e a sequência didática 11, que é essa que nós fizemos na AP2. Então, a AE também em 3, eu tenho certeza que vai todo mundo se dar super bem. Um abraço aí para vocês aí e semana que vem nós começamos com um assunto novo aí, nos preparando para a nossa AE3. Um abraço aí.